Outro agregador de valor na agricultura, Igor, é o tema dos fitoterápicos, medicamentos das plantas. Aquela medicina tradicional. Da minha avó. Da tua avó, da minha avó. Que é aquela medicina que cura muitas coisas com plantas. Por exemplo, tu vai comprar briga com outros caras, tu vai comprar briga com os caras com a associação de médicos lá, né, o conselho. Não, tem muitos médicos que têm especialidade em fitoterapia. A fitoterapia não é uma medicina ilegal, não. Ela é uma medicina já reconhecida e tem muitos fitoterápicos que são reconhecidos pelo SUS. Por exemplo, espinheira santa. Mas eles são considerados medicamentos? Medicamentos. Eles são fitoterápicos, que são medicamentos das plantas. Tá. Né? E muitos deles são substitutivos de medicamentos industriais. Por exemplo, eu tinha uma gastrite. E o meu médico falou, você sabia que gastrite, você toma esses omeprazol, pantoprazol, você sabia que isso dá demência? Aí eu pensei, entre uma gastrite e uma demência, eu vou tentar voltar para ter só a gastrite e vou largar. Parei, comecei a cuidar e venci a minha gastrite. E aí tinha um médico aqui no Brasil, aquele cara era excepcional. Ele se chamava Elisaldo Carlini, era aqui do Instituto Federal, ele da Universidade Federal de São Paulo, no CEBRID. E ele descobriu que a espinheira santa é o medicamento para curar gastrite, sem efeito colateral. Então você tem que botar no SUS, já tem uma lei, mas só que o SUS não compra. Nós queremos fazer um acordo com a ministra da Saúde para ela comprar fitoterápicos. E aí, plantar na agricultura familiar, sabe essas hortas que as nossas mulheres sabem fazer tão bem, as mulheres brasileiras sabem fazer também, podem plantar fitoterápicos e vender para o SUS. Tem uma moça que trabalha comigo agora, a Patrícia, ela é lá de perto de Itapeva, Itaberá. Ela tem um plantio de fitoterápico. Ela planta, ela seca, ela planta numa estufa, ela seca, um secador profissional, ela ensaca e vende para o SUS. Isso podia ser um mercado forte para o SUS e não só para o SUS, nas farmácias. Você pode vender, não tinha aquele, aqui tem farmácia popular, vou discutir com a Nisa, ministra da Saúde, se ela não pode fazer um programa, aqui tem fitoterápicos. O lobby vai cair matando, hein, cara? A Alemanha faz isso, a Europa faz, a China faz. Não, eu acho incrível, eu queria que fosse realidade isso aí. É isso. Eu fico pensando nos caras lá das indústrias farmacêuticas lá, o lobby deles é muito sinistro, talvez o mais sinistro que tem. Só perde pro dos bancos, eu acho. É uma boa sorte, cara. Parece uma boa ideia mesmo. Eu gosto. Essas paradas natural, assim, porra. Se a gente pudesse viver só de coisas que são naturais e que não tem, por exemplo, que não deixa você demente, né? Seria muito melhor, seria incrível. Bem melhor, né? Bem melhor. Eu, quando li a bula lá do meu omeprazol, eu larguei ele lá. E ontem, o Igor, eu fui ontem lá num evento em Brasília de ex-ministros da Agricultura. Eu vi que rolou isso aí. E eu cheguei lá para assistir e tal, e tinha um monte de cara, e o sujeito chegou assim, eu vou tomar o meu omeprazol. Eu falei, você sabia que dá demência? E na roda todo mundo, é mesmo, eu vou parar. Então, substituir por algo mais natural e efetivo, tão efetivo quanto, porque não é coisa assim de ouvir falar, são coisas que têm base científica, estudos científicos, capazes de resolver doenças no lugar dos remédios. Sim. Então, vamos lá. Sim. E eu quero criar esse programa de fitoterápicos na agricultura familiar. O que os caras do MST falam sobre isso? Eles gostam. Tem que gostar, né? Eles gostam. Não sei se você já percebeu uma coisa que a gente está discutindo com o Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento Social, para entregar para o Lula um programa de hortas comunitárias. Não estou por fora. Como cidade, é que é? Existem já. Né? Eu acompanho 2 hortas aqui em São Paulo importantes. Uma na Zona Norte, que é lá na Brasilândia. O que as mulheres plantam nas hortas? Elas plantam 3 produtos. Elas plantam fitoterápicos, e aí a gente fez um convênio dessa horta com a Universidade Federal de São Paulo, e há um
curso de troca de saberes. Vêm os professores da Unifesp que trazem o saber científico e vêm as mulheres que levam o saber tradicional. Olha que legal, que encontro. Cada planta, qual é o efeito medicinal dela e tal. A segunda coisa que eles plantam é chamadas PANCs, plantas alimentares não convencionais. Para quê? O que é a planta? O peixinho. Não faço ideia do que é isso. São essas plantas tradicionais também da alimentação dos nossos ancestrais e que tem muito valor nutritivo. PANCs. O terceiro é hortaliças, legumes, etc. Tem uma associação na Zona Leste chamada GAL. Eles fazem um trabalho excepcional nessa história também. E por último, nós precisamos ajudar o povo brasileiro a se reeducar do ponto de vista alimentar. Verdade. Sabe quem que eu estou pedindo? Ela está vindo e parece que vai dar certo. Ela não vai largar as outras coisas que ela faz, mas ela vai aceitar fazer um programa com o Ministério, a Bela Gil, de reeducação alimentar. Você pode trocar, você vai fazer um churrasco, você pode trocar carne por uma melancia, né? Por exemplo. A Bela Gil é uma figura, mas é interessante. Você não trouxe a Bela aqui? Eu trouxe a Paola ontem, e a gente falou muito sobre isso que você está falando aí agora. Eu preciso me encontrar com a Paola, porque ela é excepcional. Cara, ela é uma pessoa muito... Essa agenda de veneno, né? E ela é bem crítica nesse sentido. A gente conversou bastante sobre isso ontem, conversamos bastante sobre agricultura familiar também ontem. Até me ajuda nessa conversa que a gente está tendo aqui, porque falamos durante um bom tempo sobre isso ontem aí. Mas, cara, olha só, é uma ilusão a gente achar que as coisas no Brasil, do ponto de vista da agricultura familiar, da reforma agrária, etc., não sei o quê, tá tudo bem, porque não tá tudo bem, né? Não. E eu suponho que você identificou aí qual que é o teu maior desafio, pelo menos para os próximos meses. Me fala um pouco sobre qual é e como tu acha que tu vai conseguir resolver. Olha, eu já te pontuei que foram os 4 meses, 120 dias. Sim. Agora você me pergunta, Paulo, qual é o teu plano de voo para os próximos 120 dias? Isso. Meu plano de voo é pôr de pé e o presidente Lula anunciar esse programa emergencial de reforma agrária. Esse eu espero que dê tudo certo, a gente o anuncie em maio. O segundo é a gente trazer a indústria de máquinas, as universidades, para produzir essas máquinas pequenas no Brasil para os agricultores. Que as conversas já se iniciaram. Já iniciaram, a gente quer fazer agora em maio, eu quero fazer junto com o Ministério do Alckmin. Não vai ser caro pra cacete não isso aí, né? Não, barato, porra. A gente quer fazer coisa barata com financiamento. E o cara de fato conseguiu usar, né? É isso, e dá uma bombada na indústria de metalúrgica que produz esses equipamentos. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Esses dias eu vi camarão. Eu vi uma máquina chinesa que limpa o camarão, tira aquela parte do estômago do camarão, etc., né? E limpa o camarão. Porra, você imagina o cara vai vender um camarão limpo, quanto não vai ganhar? Tá certo? Uma maquininha pequenininha, parece Os caras vendem pão sem casca muito mais caro só porque tá sem casca. Tá sem camarão limpo, né? Camarão limpo. Então nós vamos nos debruçar sobre isso também. Terceiro tema, nós vamos debruçar agora sobre o Plano Safra, que é um grande plano que o presidente Lula vai lançar entre maio e junho para financiar a agricultura brasileira. E a gente espera que seja bastante grande esse Plano Safra para o ano de... Na prática, isso tudo abaixa o custo do alimento. É isso, porque é financiado, os juros baixos, etc. Então, E por último, eu também estamos nos debruçando sobre 2 últimos temas. A questão de demarcação de terras para quilombolas, remanescentes de quilombos, e também nós estamos debruçados sobre o tema da regularização fundiária, da titulação para
da segurança jurídica para os proprietários, né? E não esquece da fiscalização, hein, Paulo? É isso. Não, pode deixar, pode deixar. E por último, eu acho que o tema do bioinsumo. Eu quero jogar pesado nesse tema do bioinsumo. Durante a conversa aqui, eu saquei que tem isso aí, tudo, esses 4 pontos que você falou aí, eles estão bem claros mesmo na tua cabeça. Porque a gente foi e voltou várias vezes e sempre a gente chega neles. O que pra mim, cara, bom, parece ser um excelente ponto de partida e gostaria que desse certo. Tomara. Né? Porque realmente tá foda comprar feijão e arroz, tá caro, cara. Tá complicado. E o maluco que tá no sufoco, aí ele tá bem mais ferrado que eu. E aí ele larga o feijão. E aí vai ver de quê? Ele larga o feijão, larga o arroz e come coisas sem tanto poder nutritivo. Come os troços processadão. Processadão. E aí nós estamos vendo os problemas que isso dá. Não é isso? Não, você tem problema de pressão, né? Tem todo tipo de problema, né? Colesterol, todo tipo de problema. Sim. Nós temos que mudar comer. O que os orientais falam? Comer é se medicar. Não é isso, não? Você come alguns Sei lá produtos, se eles falam isso, mas vou acreditar em você. Os orientais é isso. Enquanto você come, você está se medicando. Você come e se medica. Você medica comendo. Tá. Então, aquele vegetal, ele tem um valor nutritivo importante. Ele te traz vitamina A, vitamina B, vitamina C. Não é isso, não? Sim. Então, comer é você se medicando e fortalecendo a sua saúde. Por isso esse tema da educação alimentar é um tema muito relevante. É muito relevante, muito importante. Você teve a Paula aqui, nós falamos já da Bela, né? E tem tanta gente boa no Brasil pensando isso, do tema da alimentação, né? Tem aquela cozinheira que tem ali um restaurante no centro, a Bel Coelho. Não conheço. A Bel Coelho é uma figura maravilhosa também. Interessante. Então nós precisamos... E como é que o Lula recebe essas tuas demandas aí, cara? O Lula gosta disso, cara. Esse tema brilha os olhos dele. O Lula é apaixonado por essa área aqui. E por isso ele está nos acompanhando para e passo. Esse ministério aí, ele acabou de ser recriado, né? No dia 1º de janeiro, né? E aí, estão querendo tirar a Conab da gente, cara. Eu vi que você tá chateado com isso, cara. Tô chateado, porque é o seguinte... Chateado é uma palavra branda. Né? Puto. Você tá puto. Eu tô puto, porque primeira coisa, eu fiz um gesto de compartilhar a Conab com o Ministério da Agricultura. Mas na Câmara tem movimentos para tirar da gente. E se a Conab compra do agricultor familiar, ela é importante. E o que ela disser a respeito do grande agricultor, o Ministério da Agricultura vai incidir dentro dela. Inclusive a gente compartilhou as nomeações dos diretores lá dentro. Eu acho importante que ela continue conosco, mas os 2 ministérios têm o poder sobre ela, como a gente já fez uma proposta de decreto. Quem é que está tentando tirar? Eu não sei. Tem uma mobilização na Câmara, você entendeu? Não. Envolvendo um certo setor do agro, que diz que a gente esvaziou o mapa, o Ministério da Agricultura. O orçamento deles é de 3 bi. O nosso é de 279 milhões. É 9% do orçamento deles. Era 4 bi o nosso orçamento lá antes de ser extintos. Agora virou 239. Então eles têm 10 vezes mais orçamento, né? Você acha que isso é esvaziamento? Não? Não parece. Né? É um esvaziamento tabajara, né? Segunda coisa, eles têm a Embrapa. Você acha que se você tem uma Mercedes-Benz você está esvaziado? Não. A Embrapa é uma Mercedes-Benz, não é isso? Não. E terceiro, nós compartilhamos a Conab. Então, eu não entendo. Fica aquela história de, toda hora que você quer fortalecer o pequenininho, levam o teu meio de fortalecimento. Não dá, né?
Vou pedir uma força aqui pro Igor, viu? Vamos ver se o Igor, com o seu microfone, convence. Para de sacanear os pequenos, cara. Os caras tão duros, pô. Querem comer, pô. É isso. Pô, parece que ninguém tá pensando, os caras querem comer, os caras querem, pô, viver, né? Dificuldade. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É mão merreca, custa 7. Menos de R$8, irmão.